Estamos de volta para continuarmos o nosso bate-papo literário e hoje a nossa convidada é a professora de Filosofia e Sociologia Marielle Lapoli. Sem dúvida, a literatura é uma maneira de nos conectarmos com o mundo e falar um outro idioma torna essa conexão ainda mais fácil e prazerosa. Quer ser cidadão do mundo? No IASAG você tem aulas dinâmicas, utiliza a tecnologia na medida certa e aprende com professores especializados. Inglês a partir de 3 anos de idade. Quer aprender inglês, espanhol, italiano ou francês? Está esperando o quê? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASAG. Marilene, o seu patrono é o... Rubem Alves. Que eu adoro também. E eu trouxe aqui hoje um vídeo que ele fala de um novo tipo de professor. Vamos ver? Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Então, Marilene, o Rubem Alves, então, ele tem uma nova definição de professor. E o que você acha dessa definição? Sim, eu o escolhi como patrono da minha cadeira na Academia Tubaronense de Letras, porque sempre me inspirei em educadores como ele, e Paulo Freire, Moacir Gadotti, tantos outros que mostram para nós na formação do professor, quando trabalham textos, né, em relação à formação do professor, que o professor não deveria limitar-se ao conteúdo específico da disciplina. E a maioria, infelizmente, a maioria dos nossos professores tem aquela preocupação excessiva em esgotar o conteúdo programático e hesitam em tirar uma turma de sala de aula para ir a um teatro, para ouvir uma palestra, para assistir um cinema interessante, que agrega, na verdade, a formação do indivíduo. E na própria sala de aula, aquela dinâmica do transmitir conhecimentos ou informações, a maioria transmite informações, isso também não modifica a consciência do nosso aluno. Então esse professor de espanto, que é patos, né, no grego, esse patos que o professor deveria gerar era permitir com que o aluno desenvolva a sua habilidade de pensar. E aí, como professora de filosofia, e o Rubem Alves também, não poderia ser diferente, né? É a minha tarefa, mãe. Desenvolver o pensamento crítico, na verdade, porque na verdade informação eles têm hoje pela internet a mais não poder, né? Você tem que ajudá-los a transformar essa formação em conhecimento, aguçando a curiosidade do aluno, né? E isso você pode fazer de diversas maneiras, né? Por conta disso, eu tenho já algumas coisas, né, produzidas e pretendo publicar o livro As Peripécias de um Professor Aloprado. Muito bom! Porque é aquele professor que sempre incomodou na escola, porque o professor de espanto, ele incomoda na escola, porque a escola, a instituição de educação em geral, inclusive as universidades, são limitadas ainda, fechadas a sala de aula. Felizmente, hoje nós já começamos a ver. Eu acho que está tendo uma transformação. De pouco a pouco, mas está tendo, né, Marilene? Os professores estão mais conscientes dessa necessidade, né? Na Unisul, por exemplo, isso já vem no projeto pedagógico institucional, que a gente deve trabalhar em ambientes diferenciados da sala de aula, metodologias diferenciadas em ambientes diferenciados. E para mim, uma alegria, que eu sempre fiz isso desde 82. E aliado a isso vem o café filosófico e os cafés literários. Os cafés, né? Conta pra gente um pouquinho desses cafés literários e filosóficos. Que delícia! Para dinamizar mais ainda as aulas, né? Além da leitura que já é dinâmica, além dos debates em sala de aula,
do trabalho em equipe, da troca de ideias, tudo isso que eu provoco, né, na sala de aula, eu, dentro do possível, trabalho com autores próximos, né, para derrubar aquele mito que santo da casa não faz milagre, faz. É o que a gente está tentando fazer aqui, né, Marilene? Faz. Então eu trago o escritor para um café literário. E aí os alunos também se dão ao direito de estudar de uma forma mais light. E é muitas vezes uma prova. Muito gostoso. É uma prova. Olha só. É aliar o prazer de estudar e de conhecimento, né? E de uma maneira gostosa, na verdade. Aí sai né? da linha tradicional de educação para uma linha que exige muito mais do professor, ao contrário do que alguns pensam, né? Exige é muito mais fácil você sentar, falar, e o que eles assimilarem tudo bem, o que não assimilar tudo bem também. Quando os alunos estão num processo de interação, perguntando mais, discutindo mais, o professor precisa estar melhor preparado, né? Com certeza. Inclusive, assim, a tua produção literária, ela é mais voltada para o meio acadêmico, né? Sim. Mais na área de produção filosófica, científica, em termos de preparação, de formação e desenvolvimento da consciência crítica, né? Mas ainda não tão literária. Então, eu tenho poucos textos ainda escritos em forma de crônica. Pois é, isso que eu ia falar. Como neste livro aqui, por exemplo. Ó, esse livro que foi lançado no ano passado, né? Rio Tubarão, então é uma coletânea de escritores da região, e onde aqui eu tenho uma crônica mais voltada para o literário, né? Então, a minha passagem pelo Rio Tubarão, como é que eu vejo o Rio Tubarão? Então, é um trabalho um pouquinho diferenciado, onde, estando na academia, provavelmente vou também agora transitar por esse caminho. Mas, desde pequena, né? Vamos fazer o seguinte, que eu quero que você fale com calma desse teu caderninho aqui, que eu acho muito legal. A gente vai fazer um break, tá? Mas a gente volta já já. Aguarde por nós.